Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos que nos têm ouvido e que nos têm escrito, dando os seus comentários e colocando as suas dúvidas sobre os programas que nós temos transmitido. Espero que continuem a fazê-lo, pois certamente vamos responder a todas as perguntas que nos têm sido colocadas e continuamos a levar diante de Deus os pedidos de oração que muitos de vocês nos têm feito. Então eu quero deixar a morada no final do programa para quem quiser então escrever-nos uma cartinha. Sinta-se livre para isso, pois nós iremos responder a todas as vossas questões. Nós temos estado a estudar o livro do Gênesis na Bíblia e temos já chegado ao capítulo 12. Estamos a olhar para a pessoa de Abraão, uma pessoa que é central na vida pelo menos das três grandes religiões. Abraão é uma pessoa fundamental, quer no islamismo, no judaísmo ou no cristianismo. É considerado o pai de muitas nações. Vimos também no último programa como Deus prometeu a Abraão abençoar todas as famílias da terra através dele. Vimos como ele era íntimo de Deus e como ele deixava marcos nas várias localidades por onde passava, como lembrete daquilo que Deus lhe havia dito, como memorial daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Hoje vamos olhar para um Abraão talvez um pouco mais próximo de nós, alguém mais falível, alguém que não é tão certinho. Às vezes os nossos heróis nós pintamos-los assim tão perfeitos que ninguém consegue atingir. A Bíblia não faz isso com as pessoas que são de facto importantes. A Bíblia mostra o homem tal como ele é, com as suas virtudes, mas também com as suas fraquezas. E hoje vamos ver um Abraão diferente, um Abraão que, apesar de ter mostrado esta intimidade toda no capítulo 12, verso 1 até 9, agora vamos ver ele a agir praticamente sem consultar a Deus, movido pelas suas próprias necessidades, não olhando àquilo que Deus lhe havia dito e às promessas que Deus lhe tinha feito. Nós vamos olhar então para o versículo 10 e diz assim: Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que considerem, por amor de ti e por tua causa, me conservem em vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Temos aqui uma atitude de Abraão que claramente mostra que ele agiu em conformidade com as suas necessidades mais prementes, mas não consultou a Deus. Pelo menos o texto aqui não revela que ele se tenha perguntado sequer a Deus se ele deveria ou não fazer esta viagem ao Egito. Muitas vezes na nossa vida as coisas são feitas assim. Passamos de momentos de intimidade com Deus, de momentos próximos de Deus, para atitudes quase irracionais, quase inconscientes, e agimos sem questionar se é esta ou não a atitude que deveríamos ter. Era muito lógico para Abraão que ele deveria de fazer alguma coisa. Havia fome na terra, a fome era grande, diz o texto bíblico, e então era necessário agir, era necessário ter uma atitude diante dessa situação. Em vez de Abraão ter a mesma atitude que teve no texto anterior, no momento anterior, em que consultou a Deus, em que ouviu Deus e obedeceu em conformidade à palavra de Deus, não, ele aqui nem pergunta a Deus o que deve ou não deve fazer, simplesmente racionalizou, pensou o que deveria ser feito e então agiu em conformidade com a sua própria razão. Nós vamos verificar que neste texto Abraão comete depois uma série de outros erros.
O facto, em primeiro lugar, de não ter consultado a Deus, agiu em conformidade com as suas próprias ideias, levou a consequências terríveis, não só para ele, como também para a sua própria esposa e inclusive para os que estavam à sua roda, os egípcios neste caso. Abraão foi um homem que não tomou em consideração a vontade de Deus neste caso concreto. E isto é talvez a primeira lição que nós podemos tirar deste texto aqui. Como é que nós tomamos as nossas decisões no nosso dia-a-dia? Será que quando temos que tomar decisões importantes como esta, uma viagem ou um empreendimento novo no nosso trabalho, um empreendimento novo na família, como a compra de um carro ou a casa, será que perguntamos a Deus o que é que Ele acha sobre esse assunto? Eu creio que Deus está interessado sobre essas matérias na nossa vida. Deus quer agir na nossa vida tornando-nos felizes. Isso é pelo menos o texto que nós lemos em Gênesis capítulo 12, verso 3, que diz que Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Então verificamos que quando nós precisamos de uma orientação de Deus, de algum empreendimento maior, deveríamos perguntar a Deus qual é a sua opinião sobre este assunto. Vemos aqui que Abraão não tomou em consideração de forma alguma aquilo que Deus pensava sobre esta matéria. Deus havia feito uma promessa a Abraão no texto anterior, como nós lemos. Abraão adorou a Deus e levantou um altar, um marco que ficou como memorial para Abraão não se esquecer da promessa de Deus. Mas quando as necessidades apertam, como a fome, as necessidades mais básicas, esquecemos às vezes das promessas que Deus nos fez, procuramos nós próprios a solução para os nossos problemas. E foi isso que Abraão aqui fez. Procurou ele próprio as soluções para si, procurou ele próprio as soluções para a sua família e para os seus descendentes, não consultando sequer a Deus ou ouvindo Deus sobre este assunto. Ele agiu desta maneira, querendo fazer as coisas à sua maneira, e depois vamos encontrar Abraão a inventar uma pequena mentira. Diríamos assim, ainda que Sarai era de alguma forma sua parente, não era totalmente falso o que ele estava aqui a levantar, no entanto também não era totalmente verdadeiro. Alguém diz que as grandes mentiras são exatamente aquelas que têm um pouco de verdade à mistura. Já dizia também Alexandre Herculano sobre esse assunto, não é? Que a mentira, para ser poderosa, tem que ter sempre à mistura um pouco de verdade. E Abraão faz isso aqui com a sua mulher, dizendo que ela eventualmente seria sua irmã, para que os egípcios não o matassem. Então começamos a ver Abraão a descer claramente na sua relação com Deus. Primeiro, age sem consultar a Deus. Depois, mente com respeito à sua própria esposa. E vamos ver então com estes dois processos como Abraão se foi afastando daquilo que Deus tinha planeado para ele. Deus tinha prometido bênçãos para Abraão, Deus tinha prometido boas coisas para Abraão, mas ele não consultou a Deus e por isso ele se foi afastando daquilo que Deus tinha pensado para si. Muitas vezes na nossa vida nós agimos assim, depois de alguns momentos importantes na nossa vida, talvez um novo emprego, talvez uma nova situação financeira, e nós procuramos a Deus em oração, procuramos as soluções de Deus em oração, mas logo a seguir vem um outro aperto qualquer na nossa vida e nós, pelas nossas próprias lógicas, pelos nossos próprios recursos, tentamos encontrar soluções sem sequer consultar a Deus. Abraão fez isso. Provavelmente, se calhar, cada um de nós faria o mesmo. Eu não estou a apontar o dedo a Abraão, estou simplesmente a constatar o facto de ele ter errado. Isso custou pesado não só a ele, como à sua esposa, como também àqueles com quem ele se relacionou no Egito. Vemos que numa atitude destas, muitas vezes, nós não consultamos Deus. O facto de haver fome na terra onde ele estava poderia ser, de alguma forma, um teste à sua fé. Se ele de facto confiava que Deus o havia chamado para aquele lugar, e Deus tinha concedido ou não aquele lugar como tinha dito na sua promessa. No entanto, Abraão, em vez de perguntar a Deus qual era a lição que deveria tirar desta situação, não. Ele tentou encontrar logo uma solução, sem perguntar sequer qual era a solução de Deus para este problema. Quando nós fazemos isso na nossa vida, inevitavelmente cometemos erros sérios, e mais tarde, muitas vezes, arrependemos-nos de ter praticado tais erros. Eu creio que isso aconteceu com Abraão, ao verificar que Faraó
É verdade que lhe poupou a vida, mas tomou para ele a sua mulher. Eu imagino que isto não deveria ter sido nada fácil de encarar e de enfrentar. Mesmo assim, e apesar disso, Deus continuou a proteger Abraão. É como o apóstolo Paulo nos diz nas suas cartas: mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. O amor de Deus é tão grande para conosco que muitas vezes quando nós erramos, mesmo assim, Deus continua a olhar para nós e a cuidar de nós. É como nós fazemos com os nossos filhos. Quando um filho nosso erra e cai, se ainda está a aprender a gatinhar ou se está a aprender a andar e ele cai, o que nós fazemos muitas vezes é levantamo-lo, limpamos as feridas e dizemos: ok, meu filho continua a andar. Pelo menos é isso que eu faço com os meus filhos, porque os amo. Eu quero que eles aprendam a caminhar mesmo caindo. E eu creio que é exatamente isso que Deus fez aqui com Abraão. Abraão caiu, errou, pecou, deixou de fazer o que deveria como alguém que tinha intimidade com Deus. Mas o que Deus fez foi pegar em Abraão, levantá-lo de novo, colocá-lo de pé e dizer: não voltes a fazer isso, erraste, pecaste, desobedeceste, agiste sem me consultar, ainda por cima mentiste, há consequências desse ato, mas mesmo assim eu amo-te e eu quero pôr-te de pé. Mesmo quando nós somos infiéis para com Deus, mesmo quando nós não consultamos a Deus, Deus manifesta o seu amor para conosco. A Bíblia nos diz em Jeremias que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, e é por causa disso que nós não somos consumidos. Todos nós erramos. Não há ninguém que possa dizer: eu nunca errei, eu nunca menti, eu nunca fiz nada que me possa envergonhar. Creio que muitas vezes quando alguém diz isso, que repetiria tudo como fiz até hoje, é porque provavelmente não está a analisar a sua vida como deve ser. Provavelmente ao longo da sua vida ofendeu alguém, magoou alguém, entristeceu alguém, muitas vezes bateu com a cabeça desnecessariamente, magoando-se desnecessariamente. Provavelmente emendaríamos muitos erros. Diz o povo que muitas vezes quando se ouve falar, as pessoas de mais idade, que costumam dizer: se eu soubesse o que sei hoje, então, e pudesse ter 20 anos atrás, não faria o que fiz. E muitas vezes é isso, muitas vezes lamentamos os erros que cometemos. E o exemplo de Abraão aqui neste texto é exatamente para nós percebermos que às vezes podemos ter momentos de grande intimidade com Deus, mas devemos procurar constantemente e em todas as decisões da nossa vida manter essa intimidade com Deus, procurar qual é a vontade de Deus. Depois disto, depois de Abraão ter errado dessa forma, ele saiu então do Egito, ou melhor, foi expulso do Egito por Faraó, e saiu, pois, diz o verso 1 do capítulo 13, que saiu Abraão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até ao local onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Verificamos que muitas vezes quando nós caímos na nossa vida, precisamos de retornar ao local onde caímos. E foi isso que fez Abraão. Ele tinha caído, tinha se afastado de Deus, tinha começado a fazer o seu próprio percurso às suas próprias custas, sem consultar Deus, sem saber se era ou não da vontade de Deus ter descido à terra do Egito, por causa da fome, que era muita. E ele teve necessidade de voltar a Betel, entre Betel e Ai, e estabeleceu de novo aí a sua tenda, como que dizendo: volta a estaca zero. É verdade que Abraão era um homem rico, possuía muitas coisas. Deus tinha sido com ele, tinha guardado, apesar dos seus erros e das suas falhas, Deus continuava ao lado de Abraão. Deus continuava a ser fiel, mesmo Abraão sendo infiel. Mas houve necessidade de Abraão voltar à estaca zero, voltar à zona onde inicialmente tinha estado com Deus, onde inicialmente tinha estabelecido a sua tenda, onde inicialmente tinha levantado um marco, um lembrete para se lembrar da sua relação com Deus. Esta é inevitavelmente a história de muitos de nós.
Quando nós caímos, muitas vezes temos que voltar então aonde tínhamos caído, retomar o processo onde nós havíamos caído, para de novo nos relacionarmos com Deus e a partir daí reconstruir essa relação. Depois, olhando para o texto bíblico, vamos verificar que Abraão e Ló tiveram um desentendimento. O gado era muito, havia muitos pastores, e isso começou a criar uma tensão entre eles. Diz assim o texto no verso 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Encontramos a contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles tinham muito gado e aquilo começou provavelmente a gerar algum conflito. Vemos aqui Abraão, um homem com experiência, mas ao mesmo tempo um homem generoso. Talvez seria interessante se os nossos negociantes tivessem a generosidade de Abraão para com o seu sobrinho. Ele deu a opção de escolha ao seu sobrinho. Ele poderia ter escolhido o território que quisesse. E Ló, aos seus olhos, escolheu aquilo que lhe parecia melhor. Olhou para a campina do Jordão, que era, diz o texto bíblico, bem regada, era uma zona bem verde, bem boa, bons pastos, e ele escolheu essa porção de terra. No entanto, Ló, ao olhar para o território, escolheu o território pelo aquilo que aparentava e não pelas qualidades reais dessa zona. Verificamos no verso 13 que Sodoma, depois viemos a saber e sabemos a história de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia diz aqui no verso 13 que eles eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não se importou disso. Ele simplesmente queria uma terra boa para o seu gado, aparentemente isso poderia ser benéfico para o seu negócio, e assim privou-se, digamos assim, dos seus valores, pôs de lado as suas prioridades para olhar para aquilo que lhe parecia ser benéfico para o negócio. Eu quero dirigir uma palavra a todos aqueles que muitas vezes têm pequenos negócios. Talvez podemos agir da mesma forma como Ló. Aparentemente queremos investir numa coisa boa. Mais uma vez, Ló não consultou o Senhor e agiu de acordo com aquilo que lhe parecia melhor. Agiu de acordo com as aparências e nem se preocupou muito se ele teria que abdicar dos seus valores, se ele teria que abdicar do seu caráter, se ele teria que conviver com situações morais e éticas mais complicadas ou não. Simplesmente ele fez aquilo que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Abraão, por outro lado, foi generoso com o seu sobrinho, deixou-o escolher, dizendo: escolhe, se tu fores para um lado eu vou para o outro, se escolheres a direita eu vou para a esquerda, e faz a tua opção. Eu dou-te a escolher o que tu desejares, o melhor tu podes escolher, eu fico com o restante. Por esta atitude nós vemos como Ló era um homem que se guiava pelas aparências, enquanto Abraão era um homem que de facto era generoso e procurava o bem-estar inclusive dos outros. Diz o texto aí que Ló estendeu para si as suas tendas e armando as suas tendas até Sodoma. Ele provavelmente foi montando as suas tendas longe de Sodoma. Ele conhecia a fama de Sodoma e ele tinha recebido uma certa educação do seu tio Abraão. Ele via como Abraão tinha intimidade com Deus. Provavelmente Ló era um homem com princípios que eram diferentes dos de Sodoma. No entanto, com o passar do tempo, dá a sensação que ele foi montando as suas tendas cada vez mais perto de Sodoma. E o texto bíblico diz claramente que os homens de Sodoma eram maus.
Às vezes na vida cristã, e muitos de nós em Portugal consideramos-nos cristãos, vamos tendo este tipo de atitude como Ló. Começamos bem a carreira cristã, começamos com os princípios bíblicos, a viver esses princípios, mas muitas vezes ao longo da vida vamos fazendo concessões, vamos abdicando disto ou daquilo, os nossos valores vão ficando em segundo plano, aquilo que acreditamos ser justo e correto fica para segundo plano, e às vezes no mundo dos negócios muitas pessoas dizem, bem, toda a gente faz, porque é que nós devemos fazer diferente, porque é que nós devemos ser justos e declarar tudo e devemos agir em conformidade com as leis e com aquilo que é correto, mas afinal de contas toda a gente engana, toda a gente mente, porque é que não vamos fazendo assim? E às vezes os cristãos envolvem-se e vêm-se envolvidos neste mesmo tipo de raciocínios e começam a agir já não com os princípios corretos da vivência em sociedade, mas com os seus próprios interesses em causa. E assim encontramos esta mesma atitude em Ló. Ele começou, enfim, por olhar em primeiro lugar para as campinas que eram agradáveis, que eram bem regadas, eram úteis para o seu gado, mas depois começou a conviver cada vez mais de perto com estes homens de Sodoma, que eram homens que tinham instintos maus, homens que agiam de uma forma contrária àquilo que Deus pretendia, homens que já não buscavam os interesses de Deus, e por isso Ló foi deixando de lado aquilo que ele acreditava como seus valores. E infelizmente muitas vezes ouvimos inclusive até alguns líderes religiosos que são apanhados em situações tremendamente embaraçosas porque simplesmente começam a abdicar dos seus princípios de vida, a abdicar daquilo que são princípios importantes para se viver numa sociedade. Ló olhou para aquilo que parecia importante para o seu negócio, esquecendo os valores, esquecendo aquilo que é mais fundamental para a vida de cada um de nós. Vamos encontrar a seguir no capítulo 14, Ló já não está só perto de Sodoma, como Ló está a viver em Sodoma, e quando há um ataque a esta cidade, ele é levado pelos reis que atacaram esta cidade e é levado cativo. E há necessidade de Abraão então intervir para vir libertar o seu sobrinho. Ele mantém esta relação com o seu sobrinho, não se esquece do seu sobrinho, apesar do seu sobrinho ter escolhido as Campinas como uma zona melhor para se viver, escolheu a sua melhor parte, deixando para o seu tio Abraão os territórios restantes. No entanto, Abraão, quando o seu sobrinho tem um problema, vai tentar ajudá-lo e libertá-lo. Nós iremos ver mais em pormenor esta atitude de Abraão para com o seu sobrinho Ló e para com aqueles reis que atacaram aquela cidade. No próximo programa nós iremos analisar isso. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.